como foi Começou com ele. o começo de tudo? Como vocês se encontraram aqui, né? O que aconteceu antes para vocês estarem aqui hoje, nessa inauguração, e qual a importância dessa representação aqui em São Paulo? Bem, o começo de tudo foi uma amizade de quase 40 anos, nossa. A amizade e reencontros e trabalhos em conjunto. E depois de muito tempo nós tomamos um café falando um pouco sobre essa nova atividade, os negócios do Cazaquistão. O que é o Cazaquistão? Por que o Cassiano chegou no Cazaquistão? Tá? E eu assumi essa honraria de ser o presidente da Câmara há 8 anos, em 2016. Ela começou um pouco antes com a Câmara de Comércio Brasil-Eurásia, que congregava os países que integravam a Eurásia, né? E Cazaquistão, Belarus e Rússia. Só que isso é o embaixador Ordabaev. O embaixador Kairat, ele falou: Cassiano, vamos trabalhar com o Cazaquistão. O Cazaquistão precisa de representação. Então nós abandonamos a ideia inicial, a primeira Câmara, e concentramos na Câmara de Comércio Brasil-Cazaquistão. E sempre um sonho e um desejo do governo é ter uma representação em São Paulo. Buscamos várias pessoas, mas ninguém se enquadrou naquilo que a gente precisaria. Uma pessoa que realmente entendesse o Cazaquistão e quisesse ser o nosso representante. Então, com muita alegria, numa conversa, o Dr. José Eduardo Alckmin, nós começamos a iniciar essa história do consulado e tivemos um jantar na casa do embaixador e com muita felicidade ele nos apresentou o Dr. Zé Horácio Raifeld Ribeiro. E aí começou tudo. Pois é a história de um projeto de uma amizade, né? O Cassiano, que é uma pessoa que eu tenho uma longa amizade, de tribunais, de acompanhar casos, até de parcerias na advocacia, nos encontramos por acaso, depois de algum tempo que nós não nos víamos, e ele contou que estava aí desenvolvendo uma atividade nova, apesar de ligada à advocacia, mas que visava também desenvolvimento de negócios, né? E eu achei muito interessante. Aí comentei com ele que se eu pudesse, de alguma maneira, me irmanar nesse projeto, eu gostaria. E aí me levou para visitar o embaixador, né? Na verdade, até para um almoço, conversamos bastante e tal. E depois veio a ideia de indicar uma pessoa para o consulado. Eu pensei no Zé Horácio, porque o Zé Horácio ele é multitalento. Ele tem talento para muitas coisas, né? Foi presidente do IASP, que é o mais tradicional o Instituto dos Advogados do Brasil, né? Ele foi juiz eleitoral, ele, enfim, é professor, o pai dele trabalhou como professor Miguel Reale, né? O velho Miguel Reale. Enfim, uma pessoa que tem múltiplas qualidades. Falei, o Zé Horácio, provavelmente, se aceitar, vai ser um grande nome. Comentei com o Cassiano, ele se agradou, aí combinamos uma ida do Zé Horácio a Brasília, ele se entrevistou com o embaixador, eu senti que imediatamente houve uma empatia muito forte, e agora estamos aqui, né, inaugurando o consulado, e temos certamente a esperança, a certeza, mais que isso, de que o Zé Horácio fará um grande serviço incrementando as relações, não só de amizade, mas comerciais entre Brasil e o Cazaquistão. E poderia complementar também que foi a melhor escolha possível, imaginável. E a prova está aqui. Uma pessoa que está motivada, a família está motivada em abraçar o Cazaquistão como a sua família. E hoje ele é o representante do Cazaquistão em São Paulo. E a interação entre os países, né, que hoje praticamente é muito reduzida, pode se tornar uma ótima parceria mundo afora, porque o Cazaquistão produz produtos que nos interessam, né? Principalmente aqueles que interessam a agricultura, né? Os adubos, enfim, os fertilizantes que são tão necessários à nossa agricultura e que hoje o mundo está muito complicado com essa guerra da Ucrânia e tudo mais, né?
E nós aqui temos muita coisa a oferecer ao Cazaquistão no campo de tecnologia, no campo da fabricação de aviões, enfim, eu acho que há um campo enorme para se desenvolver aí uma boa relação bilateral. Além disso, o Cazaquistão é uma grande entrada para a Eurásia, que é um segmento do mundo que talvez no Brasil ainda não esteja tão presente, né? Então, eu acho que a grande contribuição que eu espero que haja nessa parceria é exatamente ao desenvolvimento do nosso comércio exterior e dos nossos exportadores também. Então, já estamos falando de comércio, quais setores têm mais chances de serem desenvolvidos com essa parceria? Energias limpas, mineração, agricultura. E para o Brasil interessa muito os fertilizantes do Cazaquistão, que é um grande produtor mundial. Mercado chinês, mercado da Eurásia, a criação de joint ventures, empresas brasileiras, empresas cazaque brasileiras. Tá? Nosso grande sonho é começar a construir essas empresas, porque isso vai reduzir a distância. A bandeira do Brasil no Cazaquistão e a bandeira do Cazaquistão no Brasil. Empresas binacionais. Muita força, países parecidos em suas regiões, líderes em suas regiões. Vamos unir forças para o crescimento. Essa é a intenção. Tá? E os produtos são esses. Eles sonham com o agronegócio brasileiro. O sonho deles é ter a indústria de processamento de carnes brasileira, como a JBS. Tem uma base da Raizen. Tem empresas, representação brasileiras no Cazaquistão, como a Apex, como a Invest São Paulo, federações da indústria. Então, esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do Dr. Zé Horácio. Esse é o trabalho da Câmara de Comércio Brasil-Cazaquistão. E nós temos também a Câmara de Comércio Sul-Americana-Cazaquistão. E tudo isso vai trabalhar junto com o consulado. Tá? Porque uma das exigências do Dr. Zé Horácio é a nossa contribuição e nossa colaboração. Andarmos de mãos dadas. Não, eu gostaria só de complementar, né, que relações comerciais são necessárias sempre, né, porque não só no campo comercial, mas também cultural. Quer dizer, temos muito o que aprender com os cazaques e eles conosco, né? E incrementar o turismo, falava agora mesmo com o primeiro vice-ministro do Cazaquistão, e ele dizia da ideia de incrementar o turismo, né? Até ressaltou que nós, brasileiros, não precisamos de visto para irmos ao Cazaquistão, né? E ele, por sua vez, acha que o Brasil tem muito a oferecer nesse campo. Então, enfim, há múltiplas possibilidades que se abrem com essa interação maior entre os dois países, né? E o Brasil precisa disso, desbravar fronteiras, né? Não pode ficar aí à mercê de grandes potências sem ver que há possibilidades em outros campos. Isso, os presidentes, principalmente o Lula, está mostrando que isso pode ser assim e deve ser assim. E vamos apostar no crescimento do Brasil também por esse caminho, né? E, bom, para finalizar, saindo um pouquinho agora do campo da economia, voltando para o campo do direito, é muito comum que, dentre os cônsules honorários, estejam advogados. Então, eu gostaria que vocês também vêm do direito. Gostaria que vocês comentassem, então, essa percepção, como que o direito pode ajudar nas relações diplomáticas e comerciais entre as nações. Pois é, essa aí é uma questão muito interessante, porque é um desafio tanto para os profissionais do Brasil como os profissionais do Cazaquistão. Vai haver uma maior interação entre os advogados e, enfim, consultores jurídicos do comércio exterior para poder exatamente haver um incremento não só do fluxo de mercadorias, mas também do fluxo de pessoas, né? Então, eu acho que é uma porta grande também que se abre, plena de possibilidades, né? Aí o futuro dirá. O Cazaquistão ele utiliza para as empresas que investem a legislação da Commonwealth, tá? E o que facilita muito todo investidor. Então, você vai atuar numa arbitragem
Então, assim, a arbitragem é largamente utilizada no Brasil. Então, assim, entender o empresário, ao entender o Cazaquistão, ele pode ter a certeza de que ele pode encontrar também, com a boa arbitragem, talvez com um advogado brasileiro que possa assisti-lo em algum processo, algum litígio administrativo. E o Cazaquistão é muito aberto a isso. Tá? Ele abarca isso e protege as empresas que investem lá. E ninguém melhor do que o advogado para entender essa legislação e essas relações e interagir com os colegas do Cazaquistão. E os grandes escritórios mundiais estão no Brasil e estão no Cazaquistão. Tá? E isso é muito importante. Então, eu acho que o advogado é indispensável nessa gestão de contratos, gestão de relações comerciais e relações humanas. Isso é muito importante. O direito está presente. Excelente, ótimo. Bom. Muito obrigada.